é de R$ 724, você pode constatar. Que multiplicado por 60, que é o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que tem competência absoluta, segundo a própria lei que instituiu o juizado, daria o valor de R$ 43.440. Que foi que os autores fizeram? Atribuir à causa o valor um pouco superior, justamente para tentar tirar do Juizado Especial da Fazenda Pública essa demanda. Porém, olvidaram os autores, senhor presidente, de que o valor de alçada para a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ele é aferido per capita, ou seja, individualmente por litisconsorte, tendo, portanto, que dividirmos o valor da causa pelo número de litisconsorte, que não são 10, são dezenas de litisconsorte. Então, uma análise assim bastante superficial se constata de cara que o valor por litisconsorte muito dista dos 60 salários mínimos, que a lei que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública estabelece como valor de alçada para a definição da competência. Não há complexidade da matéria, uma mera ação de cobrança. A ação foi protocolada após a data de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, portanto, não há que se falar que aqui em afastamento dessa tese por conta da data de protocolo. E, como disse, reitero, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é de natureza absoluta. Precedentes aqui que tratam dessa matéria do Tribunal de Justiça, 2021, final de 2021, 2 de dezembro de 2021, Sexta Câmara de Direito Público, relator, desembargador Joaquim Santana. O que é que ele disse? No processo 080-05-90, dígito 07 de 2018. Ele diz, preliminar de competência da Justiça Comum para processar e julgar presente litisconsorte facultativo ativo e relevância do valor global da causa. Recurso conhecido e provido. Tópico 1 da emenda. Quando se tratar de litisconsorte facultativo ativo, deve-se levar em conta o valor individualmente aproximado pretendido do benefício financeiro por cada autor, para fim de fixação ou não da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda, e não o valor global apontado na exordial, precedentes do STJ. E aí, trago aqui, só para finalizar nesse tópico aqui, a questão da incompetência. É a quarta Câmara, desembargador Otto, que diz, no processo apelação 081, 88, 91, dígito 02, 2018. Tópico 3. Considerando que o valor da causa não ultrapassa individualmente 60 salários mínimos, não estando presentes as causas impeditivas do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.153 de 2009, impõe-se a anulação da sentença e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, sentença anulada. Pois bem, há outros aqui, há julgados aqui da terceira Câmara, da primeira Câmara, desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho, da terceira Câmara, desembargador Paz Landim, que eu vou me abster de ler, para dizer a Vossa Excelências que, ainda que não se ventile a questão na contestação, em razões recursais ou em contra-razões recursais, por ser matéria de ordem pública, por ter guarida constitucional, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está lá na Constituição, a sede normativa, a matriz. A lei aqui estadual só vem justamente, aliás, a lei federal que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública só veio dar os contornos das matérias que o Juizado Especial da Fazenda Pública pode processar e julgar. Mas, quanto a ser absoluta, a origem desse entendimento é em sede constitucional. E é justamente nessa ótica que as demais câmaras têm, ao se defrontar com matérias em que há um litisconsorte, em que há um valor da causa ali aparentemente compatível com a competência da justiça comum estadual, na verdade, as câmaras atentamente têm feito a observação da correspondência entre o valor global dividindo pelo número de litisconsorte. E vocês podem constatar, assim, facilmente, por uma operação aritmética bastante simples, que individualmente o valor da causa é ínfimo, dista de forma considerável dos 60 salários mínimos exigidos na lei. Então, sendo a ação proposta após a data da instalação, não havendo complexidade alguma, necessidade de perícia, inspeção judicial, é de rigor
de rigor forte, inclusive nos precedentes das demais câmaras de direito público deste Egrégio Tribunal de Justiça, o reconhecimento, a pronúncia da nulidade da sentença por ter sido proferido por juízo absolutamente incompetente e a consequente remessa ao competente juizado especial da Fazenda Pública de Teresina. Ainda que assim não fosse, passo ao tópico seguinte, para me encaminhar aqui para a argumentação seguinte, que sobre a prejudicial de mérito, de prescrição do fundo de direito. E última, que eu tenho a falar. A pretensão trazida a juízo, ela também merece ser obstada, ainda que não fosse pela incompetência, porque foi fulminada pela prescrição. Assim, se explica. Os requerentes alegam eventual violação do direito de pagamento de diferença relativa a reajuste salarial que teria sido implementado por aquela lei de 2006 que disse a Vossa Excelência. Já decorreram, se Vossa Excelência bem observarem, a data do fato, o pagamento que se alega não ter sido efetuado e a data do ingresso da demanda, o transcurso de 5 anos. Decorreram mais de 5 anos entre a suposta transgressão ao direito adquirido, na ótica dos autores, e a data de distribuição da ação, que ocorreu em 5 de dezembro de 2014. Os pagamentos se reportam ao período de janeiro, fevereiro, março de 2007. E o ingresso da demanda é 5 de dezembro de 2014. Então, corte aí no decreto 20.910, de 32, que regula a prescrição das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, é de rigor também o reconhecimento, se não pela incompetência absoluta, que deva ser obstada a pretensão, pelo menos na Justiça Comum Estadual, pela ocorrência aqui do fenômeno da prescrição da pretensão. Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: nas relações jurídicas de trato excessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. E aqui é o que ocorre. Quando do ingresso da demanda em 2014, contando-se o quinquênio, uma retrospectiva, verifica-se que as parcelas cobradas são anteriores a esse quinquênio. Então, o que é que os autores alegam para se defender? Doutor Saqueiro, 5 minutos para concluir. Para finalizar, efetivamente, que não teria ocorrido essa prescrição porque o Sindicato dos Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, Sinterp, ajuizou em 25 de setembro de 2007 uma ação coletiva veiculando essa pretensão. Porém, o que houve nessa ação coletiva? Essa ação foi extinta sem resolução do mérito. O relator, salvo engano, desembargador Fernando Carvalho Mendes, hoje aposentado, ele reconheceu que o sindicato não tem registro, por não ter registro junto ao Ministério do Trabalho, não tem capacidade de representação. Ou seja, não houve efetiva substituição processual que pudesse ter o condão de interromper o lustro prescricional. Inclusive, com base no decreto 20.910, tem aí regulada a interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública. Então, se há uma ação coletiva movida por um ente sindical que não detém aquela personalidade sindical, não basta ter personalidade jurídica, tem que ter personalidade sindical que se adquire com registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, não houve efetiva substituição processual e, consequentemente, não foi interrompido o prazo prescricional. Então, com essas considerações, senhores desembargadores, se requer o provimento da apelação movida pelo EMATER, para que seja reformada a sentença, inicialmente se reconhecendo a incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual, remetidos, portanto, os autos, em consequência, ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina. E, eventualmente, assim não se entendendo, que seja reconhecida a prescrição quinquenal, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, e aí, no mérito propriamente dito, seja reformada a sentença para se reputar improcedente os pedidos com inversão do ônus sucumbencial. É o que se requer. Desembargador James. Apelação civil, direito administrativo, ação de cobrança, preliminar de incompetência afastada. Ilegitimidade ativa do sindicato, interrupção do lapso prescricional
prescrição afastada, recurso conhecido e não provido. A competência dos juizados especiais, fixada constitucionalmente, depende, em primeiro lugar, da menor complexidade da matéria e não somente do valor da causa. Em caso, não vislumbro causa de menor complexidade, uma vez que, como decidido pelo magistrado primeiro, a causa tramitou sobre o rito do procedimento ordinário, exatamente por necessidade de dilação probatória maior, a torná-la mais complexa. O sindicato da categoria dos servidores ajuizou em 25 de novembro de 2007 a ação de cobrança, com o intuito de compelir o apelante a pagar a verba referente ao incremento dos meses em questão, havendo a demanda sido extinta sem resolução de mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato, com trânsito em julgado da decisão de 29 de 8 de 2013. Diante disso, os apelantes ajuizaram a presente demanda em 28 de 10 de 14, não alcançando o lapso temporal quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário, no caso o sindicato, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Agravo de instrumento no RESP 340673, Mato Grosso do Sul. Ministro Marco Aurélio Belize é o relator. Não havendo, portanto, quaisquer motivos de legitimados eventual, reformam a sentença combatida, devem ser rechaçados os pleitos recursais. Recurso conhecido e não provido. É o voto, senhor presidente. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Salles. Acompanho. A Câmara, unanimidade, conheceu do recurso, mas ele negou o provimento nos termos do voto do relator. Passamos ao próximo, Godofredo. Processo número 11. 0814160, dígito 60, 2018.8.18.140, apelação civil. Origem, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Maris Mênia Nogueira dos Santos. Advogado, Ícaro Davi Tavares Monteiro. Apelados, Fundação Universidade Estadual do Piauí e outros. Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. Tem pedido aí sustentação, doutor Marcelo? Palavra com o doutor Marcelo. Obrigado, presidente. A parte contrária está presente, advogado? Não. Perfeito. Tudo bem. Doutor Sequeira, Pois não. É o processo número 11, né? Este caso, o Pagador voto está desprovendo? está desprovendo o voto do desembargador James. Perfeito. Tudo bem, então. Então, podemos seguir. Palavra com o eminente relator. Bora, vota aí, Ligeiro. Relação civil, constitucional, administrativo, concurso público, mandado de segurança, critério de notas estabelecidas em edital, atuação do judiciário circunscreve-se a aspectos de legalidade formal, impossibilidade, recurso conhecido e não provido. Verifica-se que a banca examinadora, no exercício da discricionariedade típica da atividade administrativa, tem liberdade para definir o edital do certame conforme inteligência que melhor se adeque ao concurso proposto. É vedado ao Poder Judiciário o reexame de critérios usados pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em prova de concurso público, o qual deve
limitar-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo e da observância das regras contidas no respectivo edital. Recurso conhecido e não provido. É o voto, senhor presidente. Acompanhe Vossa Excelência. Doutor Salles. Acompanho também. A Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso, mas o desproveu. Temos o voto do relator. Passamos ao próximo, doutor. Próximo processo número 15 da pauta. 0002511, dígito 3, 2017.8.18.0000, apelação civil, origem Teresina, primeira vara da Fazenda Pública, apelante Raimundo Nonato de Souza, advogados Ricardo Hilton Corrêa dos Santos e outros, apelado Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, IASP, procurador do IASP, Maria de Fátima Moura da Silva Macedo, relator desembargador José James Gomes Pereira. Tem pedido de sustentação? Não tem pedido de sustentação, não. Não, o Estado não é parte. Na verdade, eu esqueci, desembargador, ainda tinha processo aqui com o doutor Marcelo Sequef. Não, mas vamos julgar logo esse. Já foi apregoado. Tá bom. Desembargador James. Perfeito. Apelação civil, administrativa e constitucional, policial civil do Estado do Piauí, supressão de vantagens pecuniárias, gratificação de tempo integral e risco de vida. Em caso, embora o apelante alegue direito adquirido à gratificação por tempo integral e risco de vida e função policial, por conta de tratar de coisa julgada, mandado de segurança 1129, o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que a coisa julgada não impede que a lei nova passe a reger, diferentemente, os fatos ocorridos a partir de sua vigência. No concernente ao adicional noturno e horas extras, objeto da decisão julgada, mandado de segurança 1476/94, o pedido formulado pelo recorrente encontra guarida, isso porque existe previsão legal em vigor na Lei Complementar 1394 e na própria Lei Estadual 037/2004. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, modificando a sentença combalida para reconhecer o direito dos apelantes às gratificações de adicional noturno e horas extraordinárias, que devem ser pagas além dos subsídios pagos pelo Estado do Piauí, bem como reconhecer o direito ao pagamento das diferenças salariais decorrente do período do não pagamento das referidas verbas, gratificação e adicional noturno de horas extraordinárias, contados a partir do mês de julho de 2004, conforme requerido na inicial, incidindo-se correção monetária a partir da data em que eram devidas, bem assim juros demora a partir da citação, coincidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, sendo tais valores apurados mediante simples cálculo. Recurso conhecido e parcialmente provido. É o voto, senhor presidente. Desembargador João, só um esclarecimento. Vossa Excelência está fixando o pagamento retroativo a partir de julho de 2004, conforme referido na inicial. Sim. Essa é a data da supressão do benefício, não há prescrição neste caso, pelo menos parcial. Não. Aí, vamos ver aqui, Lambert. Não se levantou a prescrição, não verifiquei, não. Essa vista aí, para verificar. Vou pedir vista, então, para examinar essa questão da eu queria aproveitar, então, para suspender os demais, eu vou adiar os demais em face do adiantado da hora. Tá certo, desembargador James. Desembargador James? Sim. Vossa Excelência me concede 1 minuto de atenção? Pois não. Eu vou aproveitar aqui a sessão, não diz respeito a nenhum processo em pauta, não, senhor presidente. Eu peço
e pela ordem aqui, só uma matéria, de certa forma, urgente para o Estado, falar brevemente. Durante a sessão, o colega aqui da Procuradoria Tributária, da PGF, entrou em contato, desembargador James, o processo da lei de Vossa Excelência. Isso já foi passado, acho que, para o doutor Benedito, esse fato. Eu estou aqui com o número do processo, porque um processo vai iniciar amanhã na sessão virtual, sessão virtual de amanhã, em que houve uma série de petições que foi feita pela parte contrária, alegando um fato superveniente, e o Estado não foi ouvido, né? Então, pedir a Vossa Excelência, o processo eu posso encaminhar aqui para Vossa Excelência, que abra prazo para que o Estado se manifeste antes do início do julgamento. Minha assessoria já tomou conhecimento e já está providenciando, viu? Perfeito, perfeito. Era somente esse registro. Ele já tem aqui, ele está aqui do meu lado, já está me informando aqui também. Perfeito, perfeito. Agradeço a atenção. Então, doutor Freire, vamos adiar os demais processos da próxima sessão de relator desembargador James e certifique o adiamento dos processos em que havia pedido de vista do desembargador Dourado, também em razão da ausência justificada dele. Eu poderia fazer a leitura para ficar registrado, não? Ou não há necessidade? Eu acho que não há necessidade, não, porque são não há processos ainda, né? Tá bom. Tá ok. Então, adiado por adiantado da hora, o processo 17, o 18 e o 19. O projeto E os outros restantes, a produção foi lá embaixo. a convite do desembargador Dourado. Isso, todos para a próxima sessão, da semana que vem. Desejando um bom dia a todos, agradecendo a presença do doutor Salles, compôs o coro, o doutor Sequef, doutor Linhares, ao amigo desembargador James pela presença também, paciência até essa hora. Desejo um bom dia a todos, uma boa final de semana. Tá bem, obrigado, igualmente. Declaro encerrada a apresentação. Desembargador Zé Wilson, eu queria só aqui dizer que foi bom participar com vocês na segunda Câmara especializada civil e de direito público, mas que a partir do dia 6 já tem convocação para outra turma, outra Câmara. E de forma que esta seria a última, a não ser que seja convocado. Vai ser convocado, doutor, para os processos que o senhor ficou vinculado, viu? Presidente. Um abraço, saúde. Presidente, teremos terça-feira normalmente, né, a sessão? Terça-feira apreciou a presença do desembargador Dourado. Creio que teremos normalmente. Essa é a última sessão agora. Eu entrarei de férias agora, desembargador, mas só por 10 dias, viu? Repassar tudo para a doutora Leia, a segunda pública, para dar andamento dos trabalhos. Viu? Certo. E saúde, doutor Antônio Pai. Viu? Obrigado. Obrigado, doutor Salles. Tudo de bom. Saúde aí, desembargador Zé Wilson. Bom dia. Tchau.